Vai notícias, a gente já começa a falar a respeito, então, do Cruzeiro, que é o que joga antes, apenas por essa ordem, tá, pessoal? Não é porque o apresentador é cruzeirense, não. O Cruzeiro jogando amanhã contra o Bahia na Fonte Nova, às 21 horas. Cruzeiro voltando a campo depois de ter entrado em Santiago pela Libertadores, um empate, e voltando nesse Campeonato Brasileiro, onde a situação do Cruzeiro segue sendo delicada. Afinal de contas, a gente está falando de um time que foi ganhar a primeira partida apenas na 9ª rodada, né? Então o Cruzeiro sofre resquícios, apesar de já ter conseguido uma sequência de 3 vitórias antes do Clássico. Foi a do Vitória, né? A primeira, né? Isso, foi a vitória, exato, na 9ª rodada, né? Na estreia do Arthur Jorge. Então, é um time que tem problemas, inclusive na lateral esquerda, já que o Kaique foi expulso contra o Atlético e o Arroio foi expulso também contra o Atlético, mas a gente começa falando desse Cruzeiro e principalmente dessa situação, primeiramente, do lado esquerdo, hein? Grande problema, né, senhores? O Kaique, que dos 30 jogos realizados, deve trazer uma informação, dos 30 jogos realizados pelo Cruzeiro na temporada, o Kaique participou de 27, ele só não entrou em campo na estreia do Cruzeiro no Mineiro contra o Pouso Alegre, depois na segunda rodada contra o Tombense, e naquele jogo que o Cruzeiro perdeu para o Democrata no Campeonato Mineiro, ele estava no banco, acabou não entrando. Tirando isso, Kaique em campo todas as partidas e vai ser desfalque também contra o Bahia. O Cauã Prates está fora? Não, está fora. O Cauã Prates está lesionado. Tá lesionado. Lesão muscular coxa direita. O Cruzeiro, na última semana, no dia do Cruzeiro e Boca, o empresário do Luciano Juba estava em Belo Horizonte para conversar com o Cruzeiro. Do Bahia? Do Bahia. Era a ideia do Cruzeiro buscar o Luciano Juba para uma reposição da saída do Cauã Prates e ciente também de que em breve pode pintar uma proposta para a negociação do Kaique. Cara, por isso hoje pela manhã. Olha que loucura. E houve essa reunião, houve essa conversa. O Luciano Juba toparia vir, só que o Bahia brecou o negócio. E agora ele também completou o 13º jogo pelo Bahia, então tá descartada essa possibilidade de vinda do Luciano Juba. E detalhe, de acordo com uma pessoa próxima ao atleta, o Flamengo também tinha interesse na contratação, mas aí eu não consegui dar o double check. No caso do Cruzeiro, eu consegui o double check. Houve de fato esse contato do Cruzeiro pensando na contratação do Luciano Juba. Peraí, o empresário é o Rafael? Tem ideia de quem seja, mano? A história é em caso de saída do Kaique, não, era o Juba viria para fazer parte junto com o Kaique. Junto com o Kaique, a ideia era essa. Mas o Cruzeiro ciente também de que o Kaique poderia ser negociado. Mas o empresário esteve aqui, só que o Bahia não quer negociá-lo pro futebol brasileiro e a negociação acabou não avançando. Ele esteve aqui no jogo contra o Boca pela Libertadores. Seria um baita Ele deu azar, cara. Ele sentou do lado do amigo meu. Seria um baita. Aí eu encontrei esse amigo meu hoje, meu amigo me contou tudo. Que passou, né? Faz parte da boa apuração, né, Thiago? O fofoqueiro me contou tudo. Algo que você de fato domina. É assim que surge. Sim. As notícias, elas vazam dessa maneira. Sim. Então, assim, é uma informação bombástica. Bombástica, porque a gente tem que pensar que o Juba também é um jogador de radar de seleção brasileira. Então, quando a gente fala do Juba, não é um simples reforço. É um reforço que está em vista o tempo todo de seleção brasileira. Então, é um baita reforço. Se o Cruzeiro faz um movimento desse, é um movimento gigantesco no tabuleiro do futebol brasileiro. Eu acho bem complicado pela situação do Bahia, né, Guilherme? É uma SAF muito bem estruturada do Grupo City. E é um dos pilares do time, né? E quando a gente fala do Juba, lembrando do Campeonato Brasileiro o ano passado, ninguém tem dúvida que os 3 melhores... Alguém tem outro questionamento que... Quando a gente fala dos 3 melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro ano passado, a gente fala o Reinaldo, não dá para desprezar o Reinaldo. Grande campeonataço. Temporadaço. E ali existe a discussão de quem seria o segundo, o Kaique ou o Juba ou o Kaique, mas a gente tá falando de um top 3, né? Então, claro que é um movimento que eu entendo que é muito complicado de ser feito pela SAF que tem o Bahia, mas dá um sinal de que o Cruzeiro está bem atento e que talvez vá ao mercado pela lateral esquerda não somente para repor uma peça para ser opção para o Kaique, mas quem sabe para abrir um nível de competitividade
e disputa até por essa lateral, né? O Kaique quase foi negociado em janeiro, né? Então, a chegada do Juba, que é um jogador de 26 anos, um dos pilares desse time do Bahia, um grande jogador, eu acho que deixaria o Cruzeiro à vontade até para uma possível venda do Kaique. Seria um jogador, assim, para falar assim, estamos tranquilos se o Kaique for vendido. Que pena que não deu certo, né, Thiagão? Porque... o Bahia não queria ele negociado. Não, mas eu entendo. O lateral tá cada vez mais difícil. O Bahia perderia um dos pilares desse time do Rogério Ceni. E o Bahia Ceni. não precisa, né? O Bahia não é uma SAF, por exemplo, o Grupo City, como né? o Botafogo neste momento, né? As coisas no Botafogo Bahia... Coisas no Botafogo Bahia, é uma SAF falida. Né? as coisas no Bahia funcionam muito bem. Mas assim, o movimento ele tá existindo. Sabe o que me deixa... uma pergunta que eu tô te... Não, eu tô te fazendo uma pergunta. Não, hoje não tem mais. Não, acabou. Ele fez o 13º jogo. Zero possibilidade. Pra essa temporada, sim. Não, é isso que eu tô falando. É porque os movimentos, eles começam a acontecer bem antes. Eu não tô dizendo que o Juba vem pra cá no voo junto com o Cruzeiro. É a situação de o movimento que o Cruzeiro faz é pensando lá na frente. Eu não descartaria, tá? Então, pra deixar claro, eu não descartaria. Por tudo que essa pessoa me contou, eu não descartaria que houvesse uma nova investida do Cruzeiro pensando em janeiro. Em janeiro do ano que vem. Por quê? Só pensando que o Kaique pode sair. Exato. Então, essa pessoa, inclusive, que me passou, contou isso. Falou assim, olha, a ideia era que ele viesse pra jogar com o Kaique a partir de julho. Isso. E aí... já preparando um terreno para uma possível venda do Kaique a partir de janeiro de 2026. Esse é o movimento. Eu acho que esse é o debate. Eu não estava nem de verdade. Quando eu falei a respeito do Juba, do movimento que seria no tabuleiro, eu nem pensei para a janela atual. Eu pensei lá para frente. Porque o que acontece? O Cauã Prates, ele fica no Cruzeiro até agosto. Até julho, né? Julho, agosto. Essa virada. Julho, agosto, ele fica no Cruzeiro. Um jogador jovem, qualificado, de seleção brasileira de base, que tá indo pro Borussia. Ponto. Ele fica esse período. O Cruzeiro vai precisar de uma peça para ser a sombra do Kaique. Mas quando você pensa no Juba, que é um jogador de seleção brasileira, né, de vista para a seleção brasileira, para novos ciclos da seleção brasileira, é que algum movimento pode sim vir a acontecer com o Kaique. O Kaique, o Como bateu na porta em janeiro. Com a temporada do Kaique, o Kaique faz uma ótima temporada. O jogo passado do jogo contra o Atlético... Ele vem de dois jogos ruins. Muito ruins. Que faz parte. Sim, em 27. Né? A gente tá falando em 27. 27 jogos você não faz isso aqui. Não. Né? Existem isso aqui. Sim. Você vai fazendo isso aqui. É oscilação que existem dentro... Mas é uma ótima temporada do Kaique. O Kaique é um dos destaques da equipe do Cruzeiro. Você imagina que o patamar vai subir de investidas no Kaique? Sim. Se foi o Como na atual temporada, em dezembro pode ser o Milan, pode ser a Internazionale. Então, assim, o patamar muda. E é muito improvável, pelo menos pra mim, que ele vá à Copa do Mundo. E a renovação, mas imagina, não cara, preocupa? a renovação, ela é muito preocupante. É um escárnio para o Cruzeiro não ter renovado até agora. Até agora nada. Porque quando aconteceu aquela situação que o Cruzeiro volta atrás do movimento equivocado, mais um que o Cruzeiro faria, o que foi dito à época é que nas próximas semanas o clube trabalharia para a renovação do contrato do Kaique. Só me ajuda, o tempo de contrato dele vai até 27. Dezembro de 27. Isso. Então, a partir do meio do ano que vem, o Kaique poderia assinar já um pré-contrato com alguma equipe, né? Eu acho que ele vai estar aqui, eu acho que ele vai ser negociado antes disso. Quando o Elton fala... você acertou, né? Quando o Cauã você disse, vai passar o Natal na neve. O Cauã, ele falou que o Hulk não comia canjica e não vai comer canjica aqui, inclusive... Como que é a frase do Cauã? O Cauã, o Natal dele não ia ser na Praça Eu fiquei triste, eu tentei colocar o Cauã num Natal lá em Gramado, no Natal na neve, né? No Natal Luz ali em Gramado. Mas já tava de folga, né? Ele acertou mesmo. O Elton frustrou a expectativa de atleticanos e cruzeirenses com relação ao Hulk e ao Cauã, respectivamente. Exatamente. Mas o Kaique também, o desenho... Tá muito em evidência neste momento. O valor, o Kaique é um lateral jovem e muito pronto. Muito pronto. Fisicamente é um touro.
A gente já comentou sobre isso. Um touro. E você mudou até a sua chave pro Kaique quando trabalhou, né, Elton, nos duelos da Copa do Brasil. Quando eu vi o Kaique assim, jogando de perto na beirada do campo... Não, mas você já gostava dele. Já gostava dele. Não, mas o patamar muda, Thiago. Quando você vê que quando a gente vê do campo é diferente. Ele é muito evoluído, ele é muito maduro para a idade que ele tem. Então ele é muito pronto para a lateral esquerda. E quando você pensa assim, vamos lá, faz uma lista de lateral esquerda aí. É muito complicado, muito difícil. Lateral esquerdo... E o Cruzeiro tinha 2 bons. Não, lateral esquerdo... Você pega o Cruzeiro 2 bons, o Atlético tem um bom. Exato. Aí você vai andando difícil, cara, você vai achando difícil encontrar um cara. Vai piscando aí. Deixa eu te falar, eu atrapalhei o programa, né? Que a gente ia falar do Kaique. Não, a gente tá falando do Kaique. Tá? Vocês fariam o quê? Botaria o Vidalba pra jogar contra o Bahia? Não, sem nenhuma chance. Eu colocaria o Cauã Moraes. Faz a mesma coisa. O primeiro jogo foi curiosamente, foi contra o Vitória. Agora assim, vai ser contra o Bahia. Não, eu tô com um feeling que vai o Cauã Moraes. Era feeling mesmo. Cacete, pô, já sabia há muito tempo. Não sabia. Quando começa com esse feeling... Eu tenho raiva quando os caras mentem pra gente. Eu não mento. Ele pode mentir pra quem quiser, mas pra gente não. Teve um dia que eu não lembro qual que era a informação. Eu não posso falar que é informação, vou fingir que é feeling, tá? Ele falou assim, um dia aqui no Band News na área, eu tô com feeling de não sei o que. Eu falei, gente, será que o Valu bebeu? Era tipo assim, era algo absurdo, era tipo, Caio Jorge na lateral direito. Não era isso não, viu, gente? Mas tipo isso. Eu falei, gente, será que o Valu bebeu? Saiu a escalação. Não, mas essa foi do Atlético. Essa foi uma informação do Atlético. Não, acho que foi do Cruzeiro. Foi uma informação do Cruzeiro, acho que no primeiro clássico desse ano. Que era quando o Tite tava ainda... Não, tem um tempo. Quando o Tite tava ainda... O Paulo fez isso 2 vezes. E aí tinha uma escalação, acho que era relação ao Christian. De vez em quando a gente sente e a coisa acontece. Você acha que é o Cauã? É só coincidência. Tem que ser o Cauã. Eu imagino que seja o Cauã. Então já pode fazer isso. Não. Não, aqui pode falar um negócio? Tem outro ponto do valor. Ele vai chegar pra você e falar assim, tô com um feeling que o Cruzeiro vai trazer John Gregory, Igor Júlio e ontem no lateral esquerdo. Não tem esse feeling. Aí ele vai, nesse feeling, o Cruzeiro vai trazer os caras. Eu acho que o Cruzeiro traz pelo menos 4 reforços na janela. Tô nessa. Mas eu tô, diante dessa procura do Cruzeiro pelo Juba, eu passei a imaginar e trabalhar com a possibilidade de vinda de um lateral esquerdo, sabia? Não, o Cruzeiro vai atrás desse lateral esquerdo. Então nós estamos falando de 5. O Cruzeiro não vai atrás de um ponta? Não vai. Então 5. Com lateral, goleiro, zagueiro, com lateral vira 5. É que assim, o lateral, o Cruzeiro vai atrás, é importante que ele consiga, mas não é com o mesmo apetite que vai para o goleiro e para o primeiro volante, entendeu? Porque são carências. E o ponta, são os 3, essas 3 posições. A zaga também o Cruzeiro, não, a zaga é que a gente tem perspectivas diferentes. A zaga é uma qualificação. A zaga hoje do Cruzeiro... É que o João Marcelo voltou a jogar bem. Então, o Arthur Jorge, ele tá no processo de recuperação do João Marcelo. E o Vidalba, que era o terceiro hoje, virou a 4ª opção para defesa. Mas a gente não sabe. O João Marcelo, eu acho que até para mercado interno, ele é um jogador que tem mercado. O Internacional queria ele. Será que o Cruzeiro voltou atrás daquela ideia de colocar o João Marcelo nessa janela agora como negociável? O Inter queria ele e o Japa, né? Isso. Depois só o João Marcelo, mas o Inter não conseguiu ir adiante porque não conseguiu dar garantias ao Cruzeiro. O Valu, ir lá na frente, sem o Arroio, aí é o quebra-cabeça. O Marquinho foi, né? Foi. Essa é a novidade, Elton. Boa, novidade da delegação. Depois de 6 meses de recuperação, a grave lesão no joelho esquerdo, o Marquinhos está relacionado, né? Tá na delegação. E é isso. Cara, esse é o grande quebra-cabeça. Eu acho que ele vai com mais um homem de meio campo. Acho que ele vai com o Lucas Silva, se eu tivesse que arriscar. E eu colocaria o Neiser. Fazia um 4-4-2. Mas jogando fora de casa... Sim. Mas eu acho que ele guarda o Neiser. Mas o Caio Jorge não pode ser poupado? Você arrastaria o Matheus Pereira, então, pro lado direito do campo? Sim. Porque isso aconteceu contra o Boca Juniors, mas foi uma situação circunstancial, né? Exatamente. O Cruzeiro precisava de um a mais. Tava com um a mais, precisava de mais peso dentro da área. Contra a Católica agora, ele também foi pro lado do campo. Por causa da expulsão do Kenny Arroyo. Isso, foi sim, pelo lado direito. Pelo lado direito. Sim. Mas entendem que eu tenho muita dificuldade de achar que isso possa acontecer de cara no jogo contra o Bahia, principalmente o Bahia tendo o meio campo que tem, né, o Bahia tem um meio campo. As pessoas às vezes assim, o Bahia foi eliminado da Libertadores, é verdade, tomou uma sova pro Remo no jogo de ida da Copa do Brasil, mas o Bahia, gente, é um time bem treinado.
o meio campo do Bahia me agrada demais. E o Jean Lucas, assim, é um jogador que eu gosto pra caramba. Eu acho que ele teria vaga em vários times. Brigaria pra ser titular facilmente. Foi um pedido do São Paulo em janeiro, né? Lucas. O São Paulo botou ele na lista. Flamengo? Santos. Não, mas aquele jogou mais no Santos. Com o São Paulo de 2019, o time vice-campeão brasileiro. Vem de um empate muito importante em Bragança contra o São Paulo, né? Buscando o resultado 2 vezes o Bahia. Lembrando que o Bruno Rodrigues segue fora, não tem condições, a pastilha. A pastilha! Calma, doutor Beligoli. Tá acontecendo alguma coisa, irmão? Tá, irmão, já são 10 dias. Quer marcar consulta, doutor? Já são 10 dias tentando. Você não para. Você não tira um dia, descansa Thiago, mesmo. Mas não trabalha em lugar Falou nenhum. Falou o Julius. Mas fica tranquilo, Thiago. Tem gente que ainda acha que eu não tô assumindo alguns compromissos por vontade própria, acredite. Mesmo passando por isso há 10 dias. Tem gente com coragem pra tudo na vida, né? Testadinho, mas tá tudo certo, Thiago. O Bruno Rodrigues segue fora. Ele poderia ser uma opção? Poderia. Eu acho que seria pra titular. questão do Arroio. Talvez ele entrando pela esquerda e o Christian vindo pela direita. Acredito muito pouco, sabe por quê? Porque quando você fala Lucas Silva, eu também acredito muito pouco. O Lucas Silva teria que entrar ao lado do Romero e o Gerson teria que ir pro lado direito. O Arthur Jorge, no jogo contra o Remo, não desloca o Gerson, não desloca o Arroio, ele coloca o Bruno Rodrigues para fazer o Matheus Pereira. Para manter Gerson com Romero e para manter Arroio com Christian. Ele está muito apegado a isso. Eu tendo a dizer que, não por merecimento e por aquilo que mostrou nas últimas oportunidades que entrou, o meu palpite, tá? Não é informação, de que o Wanderson vai pelo lado direito, na vaga do Arroio. Mas faz sentido. Mas assim, por característica é o mais próximo, né? Não que seja. Então, Thiago, não é nem por característica. Mas será que ele poupa alguém, Valu? O Cruzeiro tá muito desgastado. Esse tema eu queria levantar. Levanta então. Não, eu queria levantar esse tema porque Você preservaria quem? Não, eu de verdade. O Caio Jorge é um cara que eu tenho muita preocupação com o Caio Jorge. Concordo. Eu acho que o dele é pubis, né? É pubis. Sim. O dele é pubis. Cara, é só fazer uma pesquisa rápida sobre atleta e pubis. Cara, é uma das coisas que mais prejudicam jogadores no futebol mundial e no esporte mundial. Então, quando eu vejo a sequência que ele tem, e eu vou ficar com isso na cabeça, martelando na minha cabeça, da resposta dele para a ESPN depois do jogo contra o Boca, quando ele fala que ele precisa se cuidar, e isso fica muito difícil quando se tem 2 ou 3 jogos por semana e ele precisa estar ativo a esses jogos. Então é um cara que eu me preocuparia. Sente, né? Nos acréscimos, quando tá aquela pressão absurda da Católica, o Cruzeiro todo retraído ali, ele vai dar um pique para apertar o zagueiro quando o zagueiro pega a segunda bola para jogar na área, ele bota a mão na coxa. Uhum. É visível na TV. O cansaço, né? Eu creio que ele vá pro jogo e tem uma questão que a gente tá esquecendo, um atleta que eu tenho dúvida se ele vai estar presente, é o Fagner. Eu tenho dúvida, assim, eu não consigo imaginar... Mas aí Cauã na esquerda, o William na direita? Então, cara, aí o Cruzeiro teria problemas, viu? Não, aí é a presença do William mesmo, né? Aí é a presença do William, porque o Cauã vai fazer a lateral esquerda. Mas eu acho que o Fagner vai para esse jogo pelo caráter, muito pelo fato do Kaique não estar. Entende? Porque a gente tá falando sobre segurança. De perder 2 do setor ofensivo e os 2 laterais. Sim. Mas eu acho que, por exemplo, nem aconteceu o jogo ainda, é loucura, né? O Fagner entrando como titular contra o Bahia, é certeza que ele não inicia contra o Goiás. E eu acho que contra o Goiás, algumas peças, entre elas talvez o Caio Jorge, possam não iniciar. Ficar no banco. Gente, é porque a sequência do Cruzeiro joga agora Bahia, Goiás, Palmeiras e Boca. Eu considero que a sequência... Palmeiras no sábado, Boca na terça, então, né? Eu considero que a sequência chave do mês de maio pro Cruzeiro. E contra o Bahia, não que o Cruzeiro contasse com os 3 pontos, ninguém em sã consciência conta com os 3 pontos num clássico, independente de ser mandante, de ir fora. Mas o Cruzeiro, olhando pro campeonato do Cruzeiro, esquece a questão do Atlético ser um clássico.
O Cruzeiro perdeu ponto em casa. O Cruzeiro precisa ganhar fora. E contra um adversário que vivia o caos. Isso, mas isso claro, não, independente disso, só olhando tabela e pontuação. Então, vamos lá. Contra o Bahia, se tem um lugarzinho para a corda ser mais esticada, o termo que a gente tem usado muito, é contra o Bahia. Contra o Goiás, o jogo é importante. Eu não tô falando do caráter do jogo, não, tá, gente? Toma um gol, vira um Mas Deus nos acuda. É o famoso jogar 2 jogos seguidos e num terceiro, e depois... E aí, o que você faz com Palmeiras e Boca? Boca pode ser o jogo mais... Você não pode também... Pode ser o jogo mais importante da temporada, né, Valor? Exato. Esse é o caráter. O jogo do Boca é o mais importante da temporada. Mas quando eu falo isso, eu não tô dando de ombros pro Campeonato Brasileiro. Não, de maneira nenhuma. Você dá um ponto do Z4. E nem pra Copa do Brasil. E eu acho até que lá em Barueri, contra o Palmeiras... É gramado sintético, Paulo? O Cruzeiro tem que dar um jeito de somar um ponto, pelo menos lá. Eu tô falando dentro da situação... Da necessidade que isso, da situação que eu não tô falando do Palmeiras. Todo mundo sabe o que é difícil o Palmeiras, assim. Só pra deixar claro pro nosso espectador. Sabe que o mestre Luxemburgo, ele falava a respeito dessas derrotas dentro de casa? Quando você perde dentro de casa... Você tem que machucar seu adversário fora. Você tem que conquistar nos próximos 2 jogos 4 pontos. Que aí você dá uma... E são 2 fora agora, uma diluída naquilo que aconteceu. Você faz... 3 pontos em um jogo e 1 ponto no outro jogo. Aí você dá uma diluída naquilo que aconteceu dentro de casa. E o Bahia são 2 jogos fora agora. E o Bahia é complicadíssimo, mas ele é menos complicado do que o Palmeiras. Pensando nessa ideia, nesse caráter de 2 jogos que você estica, porque o Cruzeiro já esticou 3, vai esticar 3, né? Na verdade, o Arthur Jorge está esticando 11. Mas, assim, é o que eu falei com o Eltinho ontem, ele não gosta por ser Copa, não é questão de ser só Copa, é questão de ser o adversário talvez o mais frágil, jogando em casa, etc. O jogo que eu pensaria em poupar o Goiás. Mas é Copa. Eu não descarto ser Copa. Cara, é só ter cuidado com a Copa. Eu não tô dizendo com a Cruzeiro, da Copa. Eu não tô dizendo pro Cruzeiro negligenciar a Copa do Brasil. Não, sim. Mas o que eu faria era, o adversário mais frágil, preservar contra o Goiás. Sim. Cara, os times... Você vai pra Europa, você vê os grandes enfrentando os pequenos. Ou segunda divisão. Time de primeira contra time de segunda divisão, lá na Europa. Eles vão enfrentar esses times na Copa do Rei, na FA Cup, na Copa Itália. Eles colocam os reservas, ou parte do elenco reserva. Eles mesclam o time. Por quê, velho? É o jogo com mais tranquilidade e menos dificuldade. É óbvio que se em algum momento o Cruzeiro tiver uma necessidade de vencer o jogo, ele vai botar os caras que faz 5 mexidas. Mete 5 e bota 5 titulares. Deixa eu só ler, o jogo que eu só ler o Luciano aqui, me chamou a atenção. O Luciano mandou assim pra gente. Luciano Silva. O programa é legal. Um fala e os outros ficam no celular. Depois entra conversando na conversa do outro do nada. É porque a gente tem que estar olhando o chat, porque senão não tem como colocar a participação e às vezes uma apuração das ou pessoas, outra. ou tá pesquisando alguma coisa. Por isso que às vezes a gente olha. Você pode ter certeza que em vários locais também é assim, mas em rádio, por exemplo, a gente nunca via. Porque a gente não vê, né, na rádio. Mas agora que dá essa possibilidade de estar vendo os estúdios, isso é muito normal, é natural a gente estar olhando. Principalmente aqui, ó, eu tô acompanhando o programa para ver o que o pessoal tá falando, se tem alguém mandando uma mensagem. Superchat. A gente fica aqui pra ver se tá mandando superchat. Ou uma mensagem que possa entrar na nossa discussão, porque a gente utiliza muitas mensagens que o pessoal manda para entrar na nossa discussão aqui, para debater. Tá bom? Então é isso, Lu. Um abraço. Ô, Valu, diga lá. Cara, do Elton não vai numa sexta-feira, 11h32 da manhã, cara. É de dar inveja. Esse jogo com o Goiás, lógico que da sequência é o adversário mais frágil. Até a Chape, né? Sim, mas tem que lembrar que o Goiás, entre os times da Série B, ele não é uma baba. Não é. E também, entre os times que foram sorteados no pote B, ele não é, por exemplo, Jacuipense, que o Palmeiras resolveu no primeiro jogo. Então, assim, a tendência lógica é o Cruzeiro classificar, acho que até sem dificuldades. Mas é um jogo que se você desdenha dele e toma 1-0 aqui dentro, cara, você tem que escalar uma montanha. Vira um Deus nos acuda. É goleiro caindo. Principalmente para um time, a gente tem que lembrar que o Cruzeiro, nesses 11 jogos com o Arthur Jorge, tem bons jogos, mas o Cruzeiro não é um time confiável, tá?
Aqui. O Cruzeiro não é. Posso? Só rapidinho. O Guilherme falou que não é uma barba. Eu já respondi mostrando a tabela. Você já viu o Goiás jogar? Vi contra o Cruzeiro. Só. Então, é óbvio que só contra o Cruzeiro. Você quer que eu veja a Série B do Campeonato Brasileiro? Aqui, me ajuda aí, irmão. Essa parte aqui eu gosto. O pessoal mandando sugestões de times do Cruzeiro, de escalações do Cruzeiro. Legal. O Sidney mandou aqui, ó. O Sidney Oliveira mandou: eu iria de Otávio, William, João Marcelo, né? Vidalba, Cauã Moraes, Lucas, deve ser o Silva. O Goiás, ele tá falando. Lucas Silva, Matheus. Porque você não Matheus. Aí eu não sei se é o Matheus Pereira ou o Matheus Henrique. Matheus, Gerson, Sinisterra, Wanderson e Neiser. É o Sidney de Barão de Cocais. Deve ser o Pereira. Você mandou o Lucas e mandou Matheus. Eu não sei se é o Lucas Silva ou o Lucas Romero ou o Matheus Pereira ou o Matheus Silva. Ele tá falando pro Goiás? Pro jogo agora contra o Bahia. É muito mexido, o né? Bahia. É muito mexido. E aqui o Reginaldo mandou Otávio, Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Vidalba, Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Gerson, Caio Jorge e Neiser Villarreal. Essa sugestão do Vidalba, ela apareceu muito desde ontem, mas eu tenho dificuldade. O Vidalba, ele não tem sido utilizado pelo Arthur Jorge na posição dele, né? E vamos lembrar que quando o Arthur Jorge assume o Cruzeiro, ele não tinha o Kaique na seleção e não tinha o Cauã Prats na seleção também. E ele teve ali, o único período até hoje que ele teve 6 sessões de treinos. Sim. Ele teve sessões de treinos para experimentar o Vidalba. E quem aparece é o Cauã Moraes. Então eu tenho muita dificuldade eu também acho de imaginar que o Vidalba iria por ali. Tá? Eu também, zero. Eu entendo a possibilidade. Lógico, ele tá ali, já viveu. Ele surgiu, viu, HG? Ele surgiu na lateral esquerda, depois se tornou zagueiro, mas nunca mais exerceu ali a posição de lateral esquerdo. Maicon Tavares mandou $4,99. E o que vocês acham de Christian na direita e Sinisterra na esquerda? Será que não é uma opção para o jogo contra o Bahia? É uma opção desde que o Sinisterra consiga jogar os 90 minutos, né? Eu não acredito que vai acontecer. E o Sidney aqui mandou a resposta aqui, falou assim, Elton, seria uma escalação reserva mesmo, com o Lucas Silva e o Matheus Henrique. Então o Sidney já tá mais ousado. O quadrado de Romero, Gerson, Christian pela esquerda e Arroio pela direita, o Arthur Jorge, para mim, tudo que ele puder fazer para não mexer, ele não mexe. Não mexe, eu também acho. Seja mudar. Ah, mas o Christian não jogou o ano passado com... Gente, o ano passado ficou para trás, como diz a música da Pitty. Ele jogou o ano passado. Tudo que ele puder fazer para não mudar, nem o Christian de lado, nem o Arroio, deixar Gerson e Romero, eu acho que ele faz. É a impressão que pelo menos eu tenho. Para fechar este Bahia e Cruzeiro, então, a gente já falou da novidade na delegação, do Marquinhos. O Bahia tem os desfalques, o Ronaldo, Caio Alexandre, esse vai fazer falta, que é um jogador que eu gosto pra caramba do meio campo, e Juan Pablo. O provável Bahia de Vieira, Acevedo, Davi Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba. Eric, Jean Lucas, Kike Oliveira, Everton Ribeiro, jogando fino da bola ainda, Eric Pulga e William José. É um bom time o Bahia. É um bom time. O problema do Bahia... A tabela mostra isso, é sexto colocado. Sim, o problema do Bahia geralmente é mais na conclusão das jogadas, mas é um time que cria muitas jogadas. E o Cruzeiro, né, provável de Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Cauã Moraes, Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira, Neiser Villarreal e Caio Jorge. Eu acho que tá mais pro Wanderson. Eu vou mudar isso daí. Depois que você falou o acho do Valu é informação. Não é. Não faça isso. E a arbitragem do Rodrigo José Pereira de Lima de Pernambuco, ele que foi eleito o melhor... Ele que pegou no pé do Matheus Pereira no Morumbi? É aquele que falou assim... né? Quem é você? Quem é você? Eu não te conheço não, rapaz. Vira a camisa. Não vem com essa não, rapaz. Vira aí as costas. Fala teu nome aí, vai. Grande Rodrigo, hein? Vira. O Guto mandou aqui, ó... a parte cornetagem do chat, né? Sinisterra não consegue fazer 1/4 da volta da Pampulha sem machucar. O Rodrigo Pereira mandou um superchat pra gente. Avaliação do Arthur Jorge dos 10 jogos do Valu, qual seria?
Eu acho que é muito boa, né? Mas quer ouvir o valor. É porque vai além do aproveitamento, né? Tem o campo também. Ele não recuperação dos caras. Ele não conquistou só 70% das vitórias. O Cruzeiro fez bons jogos. O Cruzeiro jogou bem. Sequência, 3 vitórias seguidas. Ele fez 70% de aproveitamento. Em abril, eu acho que o primeiro empate dele é esse de agora, não? Não, é o segundo... Não, acho que... do Goiás, verdade. Do Goiás. Não, eu tô falando de 70% de aproveitamento nos 10 primeiros jogos. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí no nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Isso daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!